Então, nem toda intervenção profunda, ela precisa ser intensa. Então, a gente tem um passo. Quais são os passos que nós temos? Nós temos que regular o paciente. Regular significa colocar ele no estado que ele merece estar. Nós precisamos ampliar a consciência desse paciente. Nós precisamos ajudá-lo a integrar o aprendizado que você fez, fazer com que ele saiba por que aquilo é importante para ele. E mais do que tudo, ensiná-lo a respeitar a fase em que ele se encontra no sistema. Respeitar, às vezes ele não vai estar pronto para o final. Eu falo muito isso para os terapeutas biomicrohertz. Você nem sempre vai ser o ponto final, às vezes você é só parte do caminho. Então, a gente não tem que se preocupar se tá ou não tá pronto. A gente tem que se preocupar o quanto esse paciente tinha condições de evoluir comigo. E se você deu o seu melhor no processo. Ok? Então, a intervenção boa, ela não é a mais intensa, ela é a mais coerente com a fase do cliente. Ele respeita o cliente. E isso traz para você maturidade diante do atendimento. Isso faz com que o seu paciente, ele saiba o que está acontecendo. Precisa ter uma artezinha aqui, ó, que eu quero que você perceba. Quando confrontar cedo demais atrapalha. Às vezes o paciente está em contenção e regulação. E aí você começa a dizer para ele quais são os problemas, que é o momento que você faz a nomeação. Aí ele começa a entender quais são as diferenças do que estava acontecendo e o que vai acontecer. E aí gera ampliação da consciência. Mas imagina quando você faz com que ele pule fases. Ele não vai sair da contenção e regulação para ampliação de consciência. Às vezes você quer fazer tudo isso na mesma consulta. Mas o seu paciente pode não estar preparado para isso. Então, por favor, não confunda transformação com impacto momentâneo. O choro é diferente dele conseguir elaborar. Catarse, que é aquele momento que ele chega no caos, é diferente de reorganizar. Alívio é diferente de mudança. Sessão emocionante é diferente de processo. E o que a gente está querendo realmente é transformar a vida do paciente. E não colocar band-aid, não colocar penso rápido em cima do machucado do paciente. Então, é necessário que a gente consiga diferenciar alguns padrões para a gente poder ter essa relação. Então, o que a gente deve observar? Será que esse paciente está em hiperativação? Será que ele está no momento que tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Será que ele está no momento de congelamento, onde ele tem realmente que parar, esperar derreter o gelo para ele seguir? Será que ele está em colapso, que é quando tudo explodiu de uma vez só, está prestes a romper? Será que ele está disponível realmente para eu dar um insight, para eu ajudar ele a ter uma visão que ele não tinha? Será que ele precisa primeiro de se regular? Às vezes ele chega numa fase que ele só precisa se regular. Será que ele precisa de contenção? De perceber que ele está fazendo mais? Eu tive uma paciente a semana passada que ela estava em estado de sobrevivência. E o tempo todo a única coisa que eu precisava é que ela percebesse que ela estava fazendo muito para além do que ela podia e que o corpo dela ia colapsar. Mas eu não podia dizer isso para ela, porque uma pessoa que está acostumada a correr, para andar, é mais difícil. Então você tem que ajudar ela. Se vocês forem perceber, né, eu fui atleta durante algum tempo, e quando a gente termina uma corrida de tiro, né, a gente corre, por exemplo, quem corre 400, 150, 80 metros, então a gente corre em sprint, e quando termina, a gente não passa e trava, senão a gente cai de cara no chão. Por quê? Porque quando a gente termina, o nosso corpo precisa desacelerar. O ritmo precisa abrandar. E aí a nossa corrida termina. E se vocês forem perceber as corridas de tiro, alguns atletas terminam 6 passos depois da meta, mas tem uns que ainda tem que andar uns 80 metros para frente correndo para poder não colapsar. Às vezes seu paciente precisa correr 80 metros para não colapsar. Será que está precisando de algum recurso, né?
Será que o seu paciente precisa de uma ferramenta prática que traga transformação? Então, tudo isso, para a gente, é um ponto importante. Então, como que a gente reconhece esse resultado real, Gi? Mais presença no corpo, olhar para o que está acontecendo com o paciente, menos automatismo, para de pegar a receita pronta e querer que todos os pacientes entreguem a mesma receita. Escuta o paciente com atenção, carinho, escutativa, uma percepção mais rápida sobre qual é o gatilho que faz com que esse paciente dispare, qual é a situação que faz com que ele entre em ruína. Ajuda ele a ter mais autorregulação. O que está tirando ele do sério, do foco? E o que ele tem vontade de fazer? Então, que tal fazer de formas diferentes? Em vez de você gritar com seu filho, explodir com seu filho, que tal você dar um grito seco num saco de papel? Que tal você prender a mão com força e soltar? Traz para essa pessoa pequenos novos movimentos de vida para transformar. Então, como que é esse tal minimapa de atendimento com resultado real? Primeiro, antes da nossa consulta, durante a consulta, depois da consulta, esse é o tipo de atendimento transformador que a gente fala sobre o atendimento biomicrohertz. O atendimento biomicrohertz, ele é um atendimento trifásico. A gente cuida do que acontece antes da consulta, durante a consulta e depois da consulta de uma forma mais interativa com o paciente. Então, antes da consulta, é necessário você preparar o campo, saber fazer uma leitura basal. O que é uma leitura basal? Perceber como que está a base do paciente, tá? Regular o próprio estado do paciente. Entrar com uma intenção clara. Observar a frequência da chegada do cliente. Notar a baselina. A baselina é a base do paciente, tá, gente? Corporal, emocional e energética. Antes de conduzir, sintonize. A gente até coloquei aqui o diapasão, que é um dos materiais que a gente utiliza dentro da Biomicrohertz, mas eu coloquei aqui para vocês verem, só para vocês entenderem essa sintonia. Mas o que eu quero falar? Padrão de atendimento Biomicrohertz, atendimento trifásico, quando o paciente começa a nos abordar, a gente realmente já traz transformação para esse atendimento, a gente já fala com esse paciente com atenção e escutativa. Sem isso, a gente não tem resultado. Você deve querer ajudar o seu paciente desde o início, então é muito importante que a gente tenha essa atenção, ok? Depois, durante esse atendimento, a gente tem que acolher, mapear, intervir e integrar. São essas 4 coisas que nós vamos querer fazer com o paciente. Primeiro, a gente traz o acolhimento, perguntamos quem essa pessoa é, o que está acontecendo, percebemos quais os padrões que esse paciente traz com ele, tá? A gente intervém com coerência, percebe quais são os padrões baseado em todo o nível físico desse paciente, e aí falamos para ele o que ele precisa integrar. Pequenos passos, grandes resultados. Para de querer correr maratona com o seu paciente. Entenda o ritmo de cada um. Um pequeno resultado já é um excelente resultado. Mesmo quando é o seu paciente que está querendo um grande resultado. Se você der um resultado transformador, é melhor do que um grande resultado que não tem resultado nenhum, que não gera realmente diferença na vida dele. Ah, falei tudo o que eu precisava, gastei 2 horas conversando, mas não tive resultado na minha história. Nossa, em 10 minutos ela fez eu mudar um pensamento que agora eu consigo efetivar todos os dias na minha vida. O que tem mais importância? Claro que o segundo, né? E o terceiro aqui, depois do atendimento, é um momento de consolidar para gerar continuidade. Desculpa aí, na pressa aqui ficou continuidade, faltou o A e o D de novo, né? Registrar padrões dominantes, anotar o que abriu e o que travou nesse paciente, definir o que é um marcador de evolução, o que era antes, o que era durante, o que é depois, tá? Orientar a integração entre as sessões. O que é para ele fazer entre uma sessão e outra? Senão, fica difícil do seu paciente evoluir. Então, mapa rápido para você aplicar já no próximo atendimento. Qual padrão do seu paciente está dominante? Um padrão que está sempre visível ali. Fala muito rápido, é tudo muito, sabe, está vivendo muitas coisas. Onde que está aparecendo no corpo desse paciente? Qual sistema está precisando de regulação ou aprofundamento? Qual intervenção é coerente hoje? Qual o marcador real? O marcador são pontos que a gente anota.
eu vou observar depois para perceber o que gerou de resultado. E o último, acolher é essencial, mas transformar exige leitura, presença e direção. Então, escute a dor, mas leia o padrão. Respeite o ritmo, mas conduza com coerência. Acompanhe o resultado na vida. Gente, o paciente ele não precisa apenas ser ouvido. Ele precisa ser compreendido no seu padrão e acompanhado na sua organização. E para você que não é um terapeuta biomicrohertz ainda, que deseja entender mais da terapia biomicrohertz, basta você, nas nossas redes sociais, tem aí um link para vocês poderem participar dos nossos eventos gratuitos e online para ajudar você a transformar mais vidas. E assim você pode fazer parte, você pode sempre se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem. Rosemary Cardoso, pode mandar depois uma mensagem lá pelo nosso Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, no final dessa live, escrever aqui. Começa já a subscrever o canal para você receber sempre informações e assim a gente te envia esse link para você poder receber todos os nossos conteúdos e estar presente em tudo que acontece, ok?